Pegando esse gancho aí de economia, como é que você avalia a política econômica do Trump? Essa questão aí de taxas, tarifa para cima e para baixo. Bom, vamos lá. Esse é um dos temas da comunidade lá, Liberdade Sem Fronteiras, que eu falei aqui, que além dos debates que a gente faz, tem horas e horas de conteúdo ali para todo mundo entrar no âmbito econômico, resumos de livros, etc. É para justamente aprofundarmos o nosso debate. A gente vive algo tão polarizado, Marcelo, não sei se você concorda comigo, que vamos lá, você apoiou Trump contra Kamala, que foi o meu caso, eu estava lá produzindo um documentário que inclusive os membros da comunidade terão daqui uma semana acesso a tudo que eu vivi lá nas eleições. Obviamente eu apoiei Trump frente a Kamala. Se eu faço qualquer crítica ao Trump, as pessoas já te colocam no outro patamar. Então é como se você não pudesse criticar absolutamente nada de quem você apoiou, dando uma chancela absoluta a essa pessoa. Ora, se você chega no final do dia na tua casa, você se olha no espelho e fala, naquela reunião eu devia ter falado tal coisa, ou esqueci tal coisa, ou fui emotivo em determinada coisa e não deveria ter sido, você faz uma autocrítica para melhorar no dia seguinte, por que é que nós temos que chancelar 100% do que aquele governante que você apoiou, porque o outro era muito ruim, né? Você tem que chancelar absolutamente tudo que ele faz. Então, dito isso, para sairmos um pouco dessa polarização e podermos aprofundar, termos mais conteúdo no debate, eu estava nas eleições, produzi o documentário, apoiei ao Trump, mas eu não concordo com 100% do que ele faz. Eu acho que as tarifas é uma resposta à necessidade, e aí eu concordo com o Trump, de diminuir o déficit comercial e o déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Para isso, ele precisa ter uma diminuição da diferença entre as exportações e as importações. Ele precisa ser mais competitivo. Mas isso também é uma característica de um país que é mais desenvolvido. Os serviços são produzidos do lado de fora, porque a mão de obra, por você ser um país desenvolvido, tua mão de obra é mais cara. Mas ele quer ajustar esses déficits, grandes, imensos déficits, que leva também a uma dívida estratosférica dos Estados Unidos de mais de 36 trilhões. Tudo isso precisa ser levado adiante e realmente colocar o dedo na ferida. Só que ao fazer isso, você tem determinadas consequências. Ao você colocar um nível de tarifas praticamente proibitivas de comércio, como foram colocados naquele ponto de 145%, você prejudica não apenas o exterior, mas prejudica os americanos importando inflação também, porque o preço dos ativos sobe, né? E o teu nível de comércio cai. Então, veja, eu acho que é uma coisa bem difícil. Filosoficamente, eu não sou a favor de tarifas. Eu vim da escola do Milley, então eu acho que o livre comércio favorece a todo mundo. Por outro lado, como é que você negocia com um comunista, que é a China, que você não pode confiar nos dados que vêm da economia chinesa, a gente não sabe, há sinais claros que os dados são inflados da economia chinesa, e com pessoas que não têm valores morais que prometem algo e irão cumprir, não necessariamente. Então, assim, filosoficamente eu não concordo, mas eu entendo o caminho que ele está fazendo. Na minha opinião, eu acho que ele está trazendo à mesa o Xi e todo o grupo em volta dele. Ele sabe, e eu concordo com ele, que os Estados Unidos têm um poder maior do que a China. Eu acho que aonde a China é mais forte é na capacidade de centralizar o poder, né? A população não pode sair às ruas e protestar, ao passo que nos Estados Unidos pode. A gente está vendo o que está acontecendo em grandes cidades, né? Na China ele simplesmente reprime, cala a boca e a mídia não pode mostrar absolutamente nada. Então eu acho que, mas no geral, eu acho que os Estados Unidos têm mais força e o que ele quer é botar uma pressão e falar, estou aqui na mesa e será assim, dessa maneira. Então, acho que eu te respondi, né? Sim, claro. Aliás, pegando esse gancho da China, uma curiosidade, como é que está a economia da China atualmente? Que a gente ia falar justamente isso. Eu vi que você postou um vídeo da China recentemente, que foi bem visto. A China quebrou e está mentindo todos os dados. A queda do gigante. Esse é um grande ponto. O primeiro ponto, só vou fazer um link com a resposta passada. A dívida americana, que precisa ser diminuída, que é de 36 trilhões, e o déficit americano, que é da ordem de 6,5% do PIB, 2 trilhões, você precisa sim ou sim diminuir os gastos. Ainda mais se ele está diminuindo impostos, que eu sou super a favor de diminuição de impostos. Só que se você diminuir os impostos, você precisa diminuir o gasto, senão o teu déficit aumenta. E ao aumentar o déficit,
significa que você também terá problemas naquilo que o Trump quer, que é diminuir o déficit comercial e o déficit em conta corrente. Então, ele precisa reduzir gastos. Só que se olharmos na janela de 1º de janeiro de 2025 até hoje, e o mesmo período de 24, os gastos em 2025 superam o de 2024. Então, o déficit está aumentando relativo ao ano passado, o que é um grande problema. E eles estão aumentando o teto da dívida novamente e o Trump advogando por aumentar o teto da dívida realmente para os 5 trilhões, ou seja, ele quer continuar gastando. Então, esse é um grande problema que ele precisa enfrentar e parece que isso ele está deixando de lado. O segundo ponto que você me perguntou da economia da China, eu fiz esse vídeo realmente e eu peguei alguns dados interessantes ali. Bom, eu peguei primeiro os dados oficiais da China e depois peguei um estudo da Universidade de Chicago com grupos de economistas, mostrando que, eu coloquei os dados lá no vídeo, que, segundo esse estudo, a economia da China poderia ser até 30% menor do que de fato eles divulgam. Não é pouca coisa, hein? É muita inclusive, coisa. Eles mostram que a população da China não seria de 1,4, 1,5 bi. Já é significativamente menor. As próprias projeções oficiais da China mostram que até 2100 a população da China vai ser por volta de 650 milhões de pessoas. Ou seja, praticamente metade do que é hoje. E isso vem desde lá de trás, quando nos anos 70, se não me engano, eles implantaram aquela política do filho único. Que depois, já nos anos 2000, né, eles falaram, pode ter 2, e depois em 2021 pode ter 3. Só que as consequências chegam. Então, ponto aqui a China tem um número que não se confia, não sabemos se o crescimento do PIB é de 5%, se realmente o PIB é 16, 17 trilhões de dólares ou não. Você tem um problema do mercado imobiliário que representa 25% do PIB chinês. 25%, contando toda a cadeia produtiva, tá? Toda a construção, financiamento, hipotecas, 25% do PIB. E é um setor que está em frangalhos. Você vê, coloca no Google lá, cidades fantasmas, você vê uma série de cidades construídas que não tem gente morando e não tem demanda para aquelas habitações. Quantas empresas quebraram? A Evergrande, né? A principal delas são empresas importantes do setor de construção que quebraram. Só que se ele representa 25% do PIB e está quebrada e não tem demanda para os produtos e a população está em queda, como é que eles fazem essa conta? E mais, a poupança na China é extremamente alta. As pessoas não consomem. Eles têm um grande problema de consumo interno. Tanto é que o PIB cresceu lá, o oficial, 10%, 12% nos primeiros anos do século, agora, 2000 e pouquinho, primeira década de 2000, eles estavam construindo um país. Tudo isso infla o PIB. Você constrói portos, aeroportos, rodovias, você infla o PIB. Ao transformar agora a economia em economia de consumo, eles estão tendo um grande problema. A população não quer gastar, tem um alto nível de poupança, só que o governo, com esse problema de poupança interna, de falta de demanda interna, continua injetando bilhões e bilhões de dólares na economia. Da onde vem esse dinheiro? Se eles não podem mais aumentar impostos porque a atividade econômica interna está com uma fragilidade, você tem uma população entrando para queda, então envelhecendo mais, menos pessoas produzindo, como é que você fecha essa conta? Aí que é o grande problema que a gente vê em relação à China. Ao passo que você pega Estados Unidos e Índia com a demografia crescente. E mais, você tem sinais importantes de que chineses, pessoas físicas e com seus patrimônios, estão investindo fora da China. E você não é um ambiente amigável para atrair capital externo. Você tem controle de capital na China. Por que você vai colocar teu dinheiro lá se você não sabe se no dia de amanhã o Partido Comunista vai falar não pode tirar o dinheiro daqui? Então, todo esse conjunto de fatores, população em queda, baixa demanda, baixo consumo interno, né? Um estímulo do governo que precisa ser financiado ou por capital externo ou por mais impostos, quando a atividade está em queda, com um desemprego entre jovens da ordem de 21%, segundo dados oficiais, você não sabe se é mais, 21,6%, como é que você consegue otimizar o consumo interno, afugentando o capital externo e mais? E aí finalizo. A China, já que ela tem um baixo consumo interno, ela tem uma grande pauta exportadora. Só que agora, em guerra comercial com os Estados Unidos, em que ele impõe tarifas,
Se a exportação da China cai para os Estados Unidos, já caiu mais ou menos 30%, ele aumentou para o Brasil, aumentou para a Ásia e tal. Se cai o nível de exportação dela e o consumo interno é baixo, o principal motor da economia de exportação também diminui. Como é que você faz para sustentar hoje 1,4, 1,3, o que seja, bilhão de pessoas que estão por lá? Só que a perspectiva, de novo, é mais sombria pelo fato de ter a diminuição da população. Aí começa a entrar, será que a inteligência artificial vai suprir isso? E aí coisas que a gente vai ficar em conjectura. Mas os dados, eles são complicados da economia chinesa. Nossa, e quais são os reflexos disso quando se a China realmente começar a ficar visível essa decadência ou entrar numa recessão? O que o mundo vai sentir? E além desses, Bruno, um que eu vi hoje, que um dado que me assustou, que na newsletter que eu assino, The News, é que 16% praticamente dos jovens chineses estão desempregados. Não, então, o dado oficial que eu vi é 21,6. De novo, 16, 21, a gente vai ter diferenças de dados. Assim, eu que tento mergulhar em dados do Brasil, quando você entra em dados do Brasil, do próprio governo, você entra em dados do, sei lá, do Ministério da Educação ou do IBGE, os dados não batem. No Ministério da Fazenda ou no sei lá o quê, não bate os dados. Imagina na China, né? Então, assim, vamos falar que seja 18, 20, não importa, mas está nessa ordem, o que é extremamente relevante, né? E essas pessoas, esses jovens aí, não conseguem sair da casa dos pais, portanto, não demandam imóveis, o aluguel cai, a gente vê todo esse problema que representa 25% do PIB, como eu falei. Então, é claro que hoje foi criado um modelo que, sei lá, nos primeiros 10, 15 anos desse século, a China é uma economia exportadora. Com o tal do nearshoring, vão produzir perto de casa ou dentro de casa, isso pode afetar preços, porque a mão de obra na China foi mais barata, já subiu, frente ao que era nos últimos anos. E, de qualquer maneira, a China é o parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, né? Quantos países são no mundo, segundo a ONU? 198, 200? Por aí, quase 200, né? Quase 200. Mais de 150 países têm a China como principal parceiro comercial, inclusive os Estados Unidos, inclusive o Brasil, né? Então, é natural que a gente sinta se eles pararem ou de comprar ou de vender para a gente. A gente vai ter que comprar de outro lugar o que a gente importa da China, o que, obviamente, acarretaria num nível de preços um pouco maior, né? A Índia ainda não tem capacidade de fazer tudo que a China faz, desde as micropecinhas que a gente compra, né? E se comprarmos de países mais desenvolvidos, o preço é maior, porque o custo da mão de obra é maior, é natural, então é um processo de reajuste da economia. Então, a gente sentirá, inevitavelmente, o mundo sente isso. Agora, a gente pode sentir de uma maneira ou de outra. E tem um estudo interessante do Marcos Lisboa, em que ele mostra que nos últimos anos, nos últimos 30 anos, o Brasil sempre teve muito mais crises em números, em valores absolutos, do que os países pares, e as crises no Brasil elas são muito mais intensas. E isso significa que, se nós não temos, hoje, as condições fiscais, econômicas responsáveis, quando a crise vem, ela é muito mais dura, né? Se você tem uma gripe para uma pessoa que é um atleta, provavelmente, na média, ele será muito menos afetado do que uma pessoa obesa de 200 quilos, que ele já tem a fragilidade interna dele, né? A mesma coisa funciona para uma economia. Se você enfrenta uma crise e o teu fiscal é deteriorado, tua moeda está desvalorizada, já tem baixa confiança, um ambiente hostil para empreender, custos altíssimos, essa crise vai piorar o que você vai viver. Então, eu acho que o Brasil, a gente precisa urgentemente mudar a nossa trajetória. Caso contrário, esses choques de placas tectônicas que a gente está vendo no mundo, inevitavelmente trará um índice de inflação maior. E aqui tem um grande perigo. Um índice de inflação maior favorece discursos populistas. E aí que eu acho que a educação entra na frente, e eu volto no começo. Ocupar espaços intelectuais. As pessoas não acreditarem na história da carochinha e em Papai Noel. Porque senão continuarão entregando as suas vidas na mão de terceiros, e os terceiros não são bonzinhos. Sem dúvida. Agora, você acredita numa crise mundial do estilo da de 2020 ou pior? Olha, eu acho que a de 2020, Marcelo, ali naquela época, ela foi até que curta, ela durou rápido, né? Os bancos centrais estão acostumados ali a injetar dinheiro, o que isso, na minha opinião, está chegando ao fim.
né? A capacidade de injeção de capital está chegando ao fim, de endividamento dos governos tem chegado ao fim. Mas eu acho que faz parte da história uma crise mais profunda para ajuste. Eu acho que as crises, Marcelo, na minha opinião, elas funcionam como um antibiótico. Elas vão curar os excessos praticados no sistema ao longo do tempo. E os excessos foram grandes, e muitos após a crise do subprime em 2008 e 2009 nos Estados Unidos. Os bancos centrais injetaram dinheiro e compraram títulos públicos e privados como se não houvesse amanhã. Né? O nível de endividamento jamais foi visto na história como hoje. E aí tem um problema grande. Como se paga essa dívida? Tem duas formas. Ou você faz o ajuste duro na marra, como a Argentina está fazendo, que não é popular, surpreende a popularidade do Milei, né, estar ainda em níveis altíssimos, maiores até do que da eleição, ao passo que, se você não faz os ajustes, a realidade faz o ajuste para você. E a realidade é como se paga essa dívida? Com inflação. Imaginemos o seguinte, você tem essa dívida, né, o governo americano tem 36 trilhões de dólares da dívida. E essa dívida, grande parte, que é uma característica dos países desenvolvidos, as dívidas são pré-fixadas. Você tem uma taxa de juros pré-fixada. Diferente de países como o Brasil, que pouca parte da dívida total é pré-fixada. Afinal de contas, se você vive num ambiente volátil, você não quer emprestar o teu dinheiro a uma taxa pré-fixada. Você quer um pós-fixado. Você fala, no Brasil sempre sobe os juros, eu vou emprestar no pós-fixado. E, de fato, é assim. Nos Estados Unidos, não. Você pega a grande parte da dívida, é pré-fixado. Então, imagina que você deve lá, imagina você na física, você deve $1 milhão a uma taxa pré-fixada de, sei lá, 1%. Vamos facilitar o cálculo, ou 5%, fala qualquer número. Você tem uma correção da tua dívida em 5% ao ano. Só que quando você entra num ambiente de risco fiscal e deterioração da confiança, a inflação sobe. Quando a inflação sobe mais do que a tua correção do índice da tua dívida, você concorda que você dever em um cenário inflacionário para o devedor é vantajoso? Você preferia dever $1 milhão hoje ou $1 milhão no ano 2000? Quando a inflação está alta, claro. Exato. $1 milhão no ano 2000 era muito mais dinheiro do que hoje. Ou seja, se você tem, num cenário inflacionário, uma dívida pré-fixada, a inflação corrói o valor da tua dívida. E quando ela corrói, quem se prejudica? Os credores. E quem são os credores dos títulos públicos americanos, europeus e todos eles? Investidores. O investidor, a Mariazinha da esquina, o Jerry, o Tom, o Brady, sei lá, estou inventando o nome, assim como a Joãozinho, o Mariazinho, aqui no Brasil. Então, nós pagamos com inflação. A inflação corrói a dívida, ela traz mais inflação que tira o nosso poder de compra da população comum, e aí, naturalmente, a dívida frente ao PIB acaba diminuindo. Ou seja, a dívida se paga com inflação às custas, especialmente, dos mais pobres. Triste, né? A inflação acaba sendo um imposto disfarçado, né? A inflação é o imposto mais perverso que tem. Porque ele não precisa de aprovação no legislativo, o governo consegue trazer inflação interna. Estou falando trazer hiperinflação. Se ele sobe a inflação para níveis atuais como está do Brasil, o governo arrecada mais. Por mais que a popularidade dele esteja em queda e tal, imagina, ele consegue arrecadar mais. Se ele arrecada mais, ele consegue fazer mais políticas populistas. Então, o imposto, a inflação é o imposto mais perverso que existe. Está na mão do governo, porque ele tem o monopólio da moeda, e ele passa a arrecadar mais e tira o nosso poder de compra, nos tornando dependentes do governo, que vem a público e fala, arrecadei mais com a inflação. Amigão, eu vou distribuir um pouquinho desse dinheiro para você. Sim, você vota em mim. É perverso.